Ele sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, mas não saiu dela inteiro. O soldado veterano Joaquim Duarte, ex-integrante das Forças Expedicionárias Brasileiras, havia deixado tudo para trás. De uniforme rasgado e alma marcada, voltou ao Brasil em 1945, carregando cicatrizes que ninguém podia ver. Nos corredores escuros da mente ainda ecoavam os gritos da Batalha de Monte Castelo. Ele trocou o fuzil por uma enxada e os campos de batalha pelas plantações do interior de Minas Gerais. Ninguém ali sabia dos detalhes da missão secreta que ele liderou no norte da Itália. Quer acompanhar histórias emocionantes e inspiradoras como essa? Inscreva-se agora para receber conteúdos exclusivos, atualizações e narrativas que vão além do óbvio. Não perca nenhum capítulo dessa jornada emocionante. Clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Toda noite, sua esposa o encontrava sentado à janela, imóvel, com um olhar distante. Mesmo em paz, ele continuava guerreando por dentro. Joaquim fora treinado no antigo exército brasileiro, com disciplina rígida e honra acima de tudo. Sabia montar, desmontar e limpar um fuzil com os olhos vendados, ainda que o coração estivesse em pedaços. Na guerra, fora promovido a sargento por bravura em combate, após salvar 6 companheiros sob fogo inimigo. Mas nenhuma condecoração curou a dor de ter enterrado amigos que chamava de irmãos. A cada dia, tentava encontrar paz arando a terra, vermelha com suas próprias mãos. Longe dos tiroteios, ele enfrentava o silêncio, tão brutal quanto qualquer explosão. O povo da cidade o respeitava, mas o chamava de o homem quieto da colina. A guerra tinha ficado no passado, ou ao menos era o que todos pensavam. O rádio chiava numa manhã de outono, trazendo ecos de um mundo ainda agitado. Joaquim ouviu uma notícia sobre tensões militares na fronteira do Brasil com a Bolívia. Fechou os olhos e apertou os punhos. Os velhos instintos ainda viviam dentro dele. Apesar de tentar ignorar, algo dentro de si despertou, como uma fera adormecida. Ele fora moldado para proteger, mesmo que os anos tivessem passado. À noite, teve um pesadelo com seu antigo comandante pedindo ajuda. Acordou suando e percebeu que estava segurando sua velha faca de combate. Por mais que tentasse negar, a guerra não o havia deixado. Certa manhã, uma carta carimbada pelo Ministério da Defesa chegou à sua porta. Era um envelope grosso, com selo vermelho e o brasão do exército estampado. Com as mãos trêmulas, abriu e leu o conteúdo em silêncio absoluto. Missão. Classificada. Agente Sargento Joaquim Duarte convocado para a operação especial. O coração, antes cansado, bateu como no auge dos seus 20 anos. A carta mencionava um grupo de ex-combatentes desaparecidos na selva amazônica. O governo precisava de alguém experiente, com histórico em resgate e infiltração. Joaquim encarou o espelho e sussurrou. Eu pensei que tivesse acabado. Ele se afastou da família por um dia inteiro, andando sem rumo pela plantação. A cada passo, lembrava-se dos rostos dos amigos perdidos, dos gritos no rádio, do sangue na neve italiana. Tinha prometido a si mesmo nunca mais voltar, mas o dever chamava. Quando voltou para casa, sua esposa já sabia o que ele havia decidido. Ela apenas lhe entregou uma mala, onde já estavam dobrados seu coturno e sua jaqueta antiga. Só volte vivo, ela disse, com os olhos marejados. Ele a beijou na testa, tentando esconder o medo que o corroía. Porque, no fundo, ele sabia que essa missão era diferente. Na base militar em Brasília, reencontrou rostos envelhecidos, mas ainda familiares. Homens que, como ele, haviam sobrevivido ao impossível e agora estavam sendo chamados novamente. Havia um clima de tensão e respeito no ar, como nos tempos antigos. O major responsável pela operação explicou que uma patrulha desapareceu perto da Tríplice Fronteira.
Rastros indicavam envolvimento de mercenários estrangeiros e grupos paramilitares. O exército precisava de alguém com experiência em selva e sobrevivência. Joaquim foi nomeado líder da Operação Resgate Fantasma. Apesar dos cabelos grisalhos, sua presença ainda impunha autoridade. Os treinos recomeçaram no segundo dia, sem tempo para descanso. Corridas em terreno acidentado, navegação por bússola e simulações de combate noturno. Joaquim sentiu o corpo reclamar, mas o espírito permanecia firme. Os jovens soldados o observavam com admiração silenciosa. Alguns até duvidavam que aquele velho tivesse sido um herói de guerra. Mas bastou um exercício tático para calar os céticos. Ele liderou uma equipe até um ponto estratégico sem ser detectado por nenhum dos oponentes. Experiência, afinal, não se ensina, se sobrevive a ela. Na véspera da partida, ele revisitou a antiga caixa de madeira com lembranças da guerra. Dentro, encontrou uma carta amarelada de um amigo que morreu em Monte Castelo. Se um dia a pátria te chamar de novo, não hesite, nós te acompanharemos em espírito. As palavras ecoaram fundo, como uma convocação além-túmulo. Guardou a carta no bolso interno da jaqueta, junto com uma medalha de bravura. Sabia que aquela missão era mais do que um resgate. Era redenção. Não apenas pelos homens desaparecidos, mas por tudo que ele havia deixado para trás. Naquela noite, dormiu tranquilo pela primeira vez em anos. O avião militar decolou ao amanhecer, levando Joaquim e sua equipe ao norte. Sobrevoaram rios caudalosos, selvas densas e regiões onde o homem pouco havia pisado. Era como voltar ao desconhecido, onde a natureza reinava soberana e impiedosa. O silêncio a bordo era absoluto, cada um preso aos seus próprios pensamentos. Joaquim mantinha os olhos fechados, revisando mentalmente cada instrução, cada possibilidade. Sabia que no terreno inimigo, improvisação e frieza seriam suas melhores armas. Ao pousarem numa pista improvisada, um guia indígena os aguardava. A floresta não perdoa erros, ele disse, e todos entenderam o aviso. Nos primeiros passos pela mata, já sentiram o peso da umidade e do perigo. Insetos, cipós e pegadas antigas denunciavam que alguém ou algo os observava. A equipe avançava em formação silenciosa, atentos ao menor ruído. Em um ponto da trilha, encontraram restos de uma mochila militar ensanguentada. O coração de Joaquim acelerou, mas sua expressão permaneceu firme. Ordenou perímetro de segurança e análise imediata da área. Todos os sentidos estavam alertas. A missão tinha começado de verdade, e ele sabia. Aquela poderia ser sua última. O calor era sufocante, e o ar parecia vibrar com sons de aves e ameaças invisíveis. Joaquim mantinha o grupo em silêncio absoluto, como aprendeu nas emboscadas de 1944. A floresta era um campo de batalha vivo, onde um galho quebrado poderia significar morte. O guia apontou para marcas de arrasto no chão, indicando que alguém fora levado dali. Joaquim examinou os sinais e viu pegadas de botas misturadas a pés descalços. Não era apenas um sequestro, havia fuga e resistência. Os soldados começaram a perceber que aquele velho sabia ler o terreno como poucos. A missão deixava de ser apenas militar, tornava-se quase pessoal. Avançaram por mais 3 horas, até encontrarem um acampamento abandonado. Cinzas ainda quentes indicavam que o local fora deixado há pouco tempo. Entre os restos, encontraram uma identificação militar. Pertencia ao Cabo Esteves, desaparecido há 1 semana. Havia também páginas rasgadas de um diário, escritas às pressas. Capturados, mas estamos vivos. Acho que eles querem algo mais do que reféns. Essas palavras congelaram o sangue de todos. Não era uma simples emboscada. Joaquim reuniu a equipe e reforçou os protocolos de segurança. A partir dali, seriam caçadores, mas também podiam se tornar caça.
Durante a noite, montaram guarda revezando em turnos, como nos velhos tempos. O som de ramos estalando deixou o grupo em alerta máximo. Um jovem soldado disparou contra a escuridão, mas acertou apenas uma árvore. Joaquim ordenou silêncio e observação. Algo se movia ao redor deles. Eram sombras rápidas, sem ruído, que pareciam testar as defesas do grupo. De repente, uma flecha cravou-se numa árvore a poucos centímetros do guia. Ele apontou para o mato. Eles estão nos observando e não são soldados comuns. Naquele momento, todos sentiram que estavam lidando com algo maior do que esperavam. Ao amanhecer, seguiram rastros até um vilarejo indígena oculto por densa vegetação. Joaquim pediu permissão para entrar e foi recebido com desconfiança. Falou com o cacique em Tupi-Guarani, revelando seu respeito e intenções. O ancião confirmou que homens armados tinham passado por ali, levando prisioneiros. Disse também que espíritos da floresta haviam sido perturbados por tiros e gritos. Joaquim agradeceu e deixou oferendas, velhos rituais que ainda lembrava do tempo no Acre. O povo dali não mentia e o medo em seus olhos era real. A floresta estava em guerra com os invasores, e agora, talvez, com eles também. A equipe atravessou um rio de correnteza traiçoeira, com armamentos presos ao corpo. Durante a travessia, um soldado foi puxado por algo sob a água, mas conseguiu escapar com arranhões. Ninguém falou sobre o que viu, mas todos sabiam. Não estavam sozinhos. Joaquim começou a traçar um plano de ataque com base nos dados do acampamento inimigo. Um novo mapa, desenhado a partir das informações do cacique, mostrava caminhos ocultos. Estavam a menos de 5 quilômetros do ponto onde o sinal de rádio dos desaparecidos foi interceptado. A selva, no entanto, parecia cada vez mais hostil e viva. Cada passo era uma batalha contra o medo e a dúvida. Montaram acampamento numa elevação segura, rodeados por armadilhas improvisadas. Joaquim reuniu o grupo e compartilhou a verdade. A missão não era apenas resgate. Os homens capturados haviam descoberto uma operação ilegal de extração de minerais. Grupos paramilitares internacionais, armados até os dentes, protegiam o local. Se eles conseguissem resgatar os prisioneiros, poderiam também expor o esquema. A equipe ficou em silêncio por um momento, pesando o risco, mas ninguém recuou. A lealdade ao Brasil falava mais alto. Joaquim sentiu o mesmo espírito de camaradagem dos tempos de guerra renascer ali. No dia seguinte, seguiram por uma trilha camuflada até uma clareira vigiada por torres de madeira. Era uma base clandestina, bem armada e protegida por homens. Encapuzados pelas lentes de binóculo, Joaquim viu 3 soldados amarrados em um galpão. As condições eram precárias e eles pareciam debilitados. Era preciso agir rápido antes que fossem transferidos ou executados. Joaquim ordenou uma patrulha de reconhecimento em 2 grupos. Ele mesmo lideraria a infiltração como nos velhos tempos. Naquela noite, cada homem limpou seu armamento com reverência silenciosa. A operação teve início às 02:00 da manhã, sob céu nublado e sem lua. Joaquim e 2 soldados aproximaram-se pelo leste, onde a segurança era mais fraca. Desativaram uma armadilha de tripa de aço e silenciosamente neutralizaram 2 guardas. No galpão, encontraram os prisioneiros amarrados e feridos, mas vivos. Um deles olhou para Joaquim e murmurou: "Achei que ninguém viria." Com sinal de mão, Joaquim indicou que a extração estava em curso. Enquanto resgatavam os colegas, ouviram um alarme soar do outro lado da base. Alguém havia sido detectado. Agora, tudo dependia da fuga. Tiros ecoaram pela floresta enquanto a equipe corria por um caminho alternativo. Um dos soldados foi atingido no ombro, mas conseguiu continuar. Joaquim carregava um dos resgatados nas costas, ignorando a dor nas pernas. Havia fogos cruzados por todos os lados, mas a vegetação densa os ajudava. Usaram granadas de fumaça e minas improvisadas para desacelerar os perseguidores.
Chegaram ao ponto de extração minutos antes do previsto, mas o helicóptero ainda não havia chegado. Joaquim montou perímetro defensivo e preparou todos para a resistência final. Era ali que o velho sargento mostraria, mais uma vez, por que sobreviveu à guerra. As balas ricocheteavam nas pedras, enquanto os soldados defendiam sua posição. O helicóptero finalmente surgiu no céu, abrindo caminho com metralhadoras pesadas. Joaquim foi o último a embarcar, cobrindo a retaguarda até o fim. Quando todos estavam a bordo, caiu exausto, respirando ofegante. Os prisioneiros estavam salvos. A missão havia sido cumprida. Mas a que custo? Enquanto se afastavam da selva, olhou para baixo, sentindo um nó no estômago. A guerra tinha voltado para ele. E talvez nunca tivesse realmente terminado. Mas dentro daquele helicóptero, ele sabia, a honra estava intacta. De volta à base em Brasília, Joaquim foi recebido com silêncio respeitoso. Os soldados formaram fileiras, prestando continência ao velho sargento. Apesar dos ferimentos, ele caminhava ereto, com os olhos firmes como aço. Os resgatados foram encaminhados ao hospital militar e o restante da tropa foi liberado. Joaquim, no entanto, permaneceu para entregar o relatório final da missão. Detalhou cada passo, cada obstáculo e cada sacrifício feito pela pátria. O general comandante o ouviu em silêncio. Depois levantou e disse: "Você ainda é um dos melhores." Mas Joaquim apenas respondeu: "Não sou melhor, só sobrevivi mais tempo." Em repercussão da missão, foi abafada pelos canais oficiais. Era uma operação sigilosa demais para chegar ao público. Mas nos corredores da caserna, seu nome ecoava como uma lenda. Soldados jovens repetiam histórias que misturavam verdade e mitos sobre o velho combatente. Alguns juravam que ele matou 3 homens com as mãos nuas, outros que guiava a bússola com o olhar. Joaquim apenas sorria, deixava que a fantasia fosse consolo para tempos difíceis. No fundo, sabia que a guerra jamais é gloriosa, apenas necessária. E mesmo a vitória tem gosto amargo para quem conhece o preço. Os médicos recomendaram repouso, mas Joaquim recusou internação. Disse que já havia dormido demais entre paredes brancas após Monte Castelo. Voltou para a casa de ônibus, sem alarde, sem medalhas, apenas com a mochila nas costas. Ao chegar no portão, viu sua esposa esperando com um sorriso tímido. Ela o abraçou forte, como se tentasse impedir que partisse outra vez. Ele enterrou o rosto no pescoço dela e murmurou: "Voltei, como prometi." Não houve lágrimas, apenas silêncio, o tipo mais profundo e verdadeiro. Ela sabia que parte dele sempre estaria longe, em algum campo de batalha. As semanas seguintes foram calmas, mas ele não dormia mais do que 3 horas por noite. Qualquer som no mato o fazia se erguer com o coração acelerado. O instinto de soldado não o abandonava, e provavelmente nunca abandonaria. Sua neta, de 8 anos, começou a visitá-lo com frequência. Fazia perguntas sobre a guerra, as medalhas e por que ele tinha uma faca debaixo do travesseiro. Ele respondia com cuidado, tentando não pintar o horror com tintas heróicas. Ser valente não é matar, é continuar mesmo com medo. E com essas palavras, criava uma nova geração com valores verdadeiros. Um dia, um jovem cadete bateu à sua porta com um uniforme impecável. Tinha ouvido falar dele no quartel e queria aprender a ser soldado de verdade. Joaquim riu, convidou o rapaz para entrar e serviu café preto no fogão a lenha. Contou sobre a Itália, a selva, a neve e o calor, mas sempre falando dos que ficaram. Mostrou a carta antiga do companheiro morto e deixou o rapaz segurá-la. O exército não forma heróis, forma homens dispostos a morrer pelos outros. Cadete, emocionado, pediu permissão para voltar mais vezes. Joaquim assentiu, e pela primeira vez sentiu que ainda havia algo a ensinar.
O tempo passou e as visitas ao velho sargento se tornaram rotina entre jovens militares. Alunos da academia militar vinham ouvir suas histórias e lições. Ele nunca se vangloriava, mas cada palavra sua carregava peso e verdade. Aos poucos, tornou-se uma espécie de mentor silencioso, um relicário vivo da história nacional. Uma autoridade maior quis condecorá-lo em uma cerimônia pública, mas ele recusou. Os que merecem medalhas não estão mais aqui, disse com o olhar perdido. Ainda assim, aceitou doar suas anotações e mapas para o Museu do Exército. Era sua forma de garantir que os erros do passado não fossem esquecidos. Numa madrugada chuvosa, teve um novo pesadelo, mais vívido do que nunca. Estava no meio da floresta, com seus homens cercados, sem munição. Mas desta vez, viu um deles sorrir, acenar e dizer: "Você cumpriu, irmão." Acordou ofegante, com lágrimas nos olhos, coisa rara para um homem como ele. Sabia que a guerra, enfim, estava terminando dentro dele. Fez um café forte, acendeu a lamparina e escreveu uma carta para o exército. Nela, pedia para ser desmobilizado oficialmente como forma simbólica de encerrar o ciclo. No fim da folha, escreveu: "Missão encerrada, Brasil acima de tudo." Dias depois, recebeu um envelope com carimbo do quartel-general. Era a confirmação da desmobilização, com um agradecimento assinado pelo comandante em chefe. Joaquim leu, sorriu e dobrou o papel com cuidado, guardando-o com as medalhas. Naquele dia, tirou a jaqueta do exército pela última vez e a pendurou num prego da parede. Sentou-se à varanda, observando o pôr do sol com olhos serenos. Ao lado dele, a esposa costurava em silêncio, como fizera por décadas. Ambos sabiam que aquele capítulo havia sido encerrado com dignidade, e que às vezes o maior ato de bravura é simplesmente voltar para casa. Meses depois, uma equipe de filmagem do Ministério da Defesa visitou sua cidade. Queriam gravar um documentário sobre heróis esquecidos da história militar brasileira. Inicialmente, Joaquim recusou. Não se via como herói, e sim como sobrevivente. Mas sua esposa, sorrindo, disse: "As futuras gerações precisam saber." Ele aceitou com a condição de que falassem também dos companheiros caídos. Na filmagem, falou pouco, mas cada palavra tocou fundo no coração dos entrevistadores. As imagens dele diante da plantação, com o pôr do sol ao fundo, comoveram o país. Na TV, o narrador o chamou de "o último guerreiro silencioso do Brasil." Joaquim faleceu 2 anos depois, em casa, cercado pela família e por silêncio. Não houve fanfarra, mas o quartel local fez uma salva de tiros em sua homenagem. O caixão foi coberto com a bandeira do Brasil e conduzido por jovens cadetes. No túmulo, gravaram: "Aqui jaz um homem que lutou por todos nós." O cadete, que o visitava regularmente, deixou uma flor e a carta do companheiro de Monte Castelo. Na sala de sua casa, sua jaqueta militar continuava pendurada, como memória viva. E nas academias, seu nome era mencionado em aulas de história e liderança. Porque, no fim, ele largou tudo após a guerra. Mas uma última missão o chamou de volta. Gostou da história? Quer mais conteúdos transformadores e inspiradores? Então, não deixe de se inscrever. Ative as notificações para receber em primeira mão novos capítulos, relatos e histórias que celebram o verdadeiro significado do respeito e da coragem. Sua inscrição faz toda a diferença. Junte-se a nós.